Olá, meu nome é Neilson Francisco da Silva Chagas e estarei apresentando meu trabalho de iniciação científica. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de fala neste evento e gostaria de agradecer ao meu orientador Jefferson Tales de Oliva pela oportunidade de aprendizado. Este trabalho foi feito com o intuito de comparar a efetividade de diferentes métodos de aprendizado de máquina na classificação de estágios do sono. E mais adiante estarei falando sobre a importância dos classificadores de classificação dos estados do sono, sobre os materiais e metodologias utilizados neste trabalho e também estarei falando sobre os resultados obtidos. Sono é definido como um estado de repouso físico e mental em que ocorre a desaceleração do metabolismo. Ele pode ser dividido em dois tipos: sono não REM, que pode ser dividido em 5 estágios: acordado, estágio 1 até estágio 4, e sono REM, com cada um desses estágios sendo associado a uma série de processos fisiológicos e neurais que, se apresentarem distúrbios, podem vir a ser indicativos de doenças, tais como insônia e epilepsia. Como exemplo de como uma doença pode ser diagnosticada usando a detecção do estado do sono, pode ser citada a epilepsia do lobo temporal, em que ocorre aumento do número de mudanças de estágios e redução do sono REM no paciente. Essas foram as ferramentas usadas para a realização desse trabalho, focando principalmente na Scalearn para a geração dos modelos de aprendizado de máquina e no MNE para download da base de dados. Neste trabalho foi utilizada a leitura de eletroencefalograma de 19 pessoas com idade entre 25 e 34 anos nos canais FPZ-CZ e PZ-OZ, representadas na imagem ao lado a posição dos eletrodos desses canais. Cada leitura teve aproximadamente 20 horas de duração e foram gravadas 2 leituras por paciente, cada uma em um dia consecutivo. Para as leituras de eletroencefalograma serem usadas para treino e teste dos classificadores, foi decidido que a checagem de estágio ocorreria a cada 5 segundos, ou seja, a cada 5 segundos foram extraídas características dos seguintes domínios: tempo, frequência e frequência, resultando em 285 características extraídas a cada 5 segundos de leitura. Foram geradas 2 listas representando respectivamente as leituras do dia 1 e dia 2, com cada uma possuindo 273.600 segmentos com as características extraídas no intervalo de 5 segundos. A lista 1 foi balanceada e utilizada para treinar os modelos usando a estratégia 1 contra todos, a lista 2 para o teste de classificadores, e a avaliação dos modelos foi feita utilizando a validação cruzada K-fold. Na imagem abaixo pode ser mostrada um exemplo de balanceamento feito com um dos pacientes. Como pode ser visto, o estágio acordado ocorre muito mais devido ao fato da gravação possuir 20 horas. Realizando os testes estatísticos de Friedman sobre os valores obtidos, foi verificado que em todos os estágios do sono houve diferença estatística significativa entre os classificadores utilizados. Para verificar em quais pares de modelos houve essas diferenças, foi aplicado o pós-teste de NME. Após a aplicação dos pós-testes, foi verificado que em todos os casos foi registrada diferença estatisticamente significativa entre os seguintes pares de modelos: árvore de decisão, naive Bayes, KNN versus floresta aleatória e naive Bayes versus floresta aleatória. Adicionalmente, para o estágio S3, ainda foi registrada diferença estatisticamente significativa na comparação entre os modelos árvore de decisão e KNN. Com a aplicação dos testes de Friedman e NME, foi mostrado que houve diferença estatisticamente significativa entre os classificadores nos diferentes estágios de sono, com os modelos de árvore de decisão e floresta aleatória se destacando positivamente na classificação de todos os estágios de sono por não possuir diferença estatisticamente significativa entre si e terem alcançado a acurácia média maior que 80% em todos os estágios. Como trabalho futuro, pode ser implementados métodos de classificação em tempo real, de maneira em que se possa comparar o tempo médio gasto na rotulação em cada segmento usando diferentes classificadores. Gostaria de agradecer à Fundação PIBIC, a Fundação Araucária, pelo apoio financeiro através da concessão da Bolsa de Iniciação Científica. E essas são as referências que foram usadas para a realização desse slide. Obrigado por assistir a minha apresentação. Tenham uma boa tarde.